Uma cirurgia mal feita, um tratamento inadequado. Notícias de erros médicos cada vez mais comuns na imprensa assustam a população. Indignados, parentes de vítimas buscam justiça. A irmã de Onília foi vítima de erro médico há 9 anos em uma clínica no Distrito Federal. A Dicélia, de 39 anos, morreu durante uma lipoaspiração feita por profissional desabilitado em cirurgia plástica. Marcelo Caron burlou a especialidade e apareceu nas páginas dos jornais após uma série de denúncias. Ao todo, 5 mulheres morreram depois de se submeterem a cirurgias com ele. Descobrimos que ele não era habilitado para esse tipo de cirurgias, né? Ele falou que tinha feito lá em um hospital de São Paulo, também não era. Quer dizer, foi assim, muita mentira. Quer dizer, ele estudou para uma coisa e queria exercer outra, sem ter especialidade. E foi o que aconteceu. As famílias das vítimas lutaram pela punição do médico. Marcelo Caron foi condenado a 29 anos de prisão, mas recorre em liberdade. A cada semana, um erro médico é denunciado no país. Os casos ganham repercussão, mas muitas vezes os processos administrativos demoram a corrigir a infração e punir os culpados. No Rio de Janeiro, uma criança de 3 anos não resistiu depois de passar por 3 cirurgias consideradas simples pelos médicos. Ele operou de fimose e fez correções na parte interna do nariz, mas teve complicações e uma parada respiratória foi fatal, sem chance de reanimação pela equipe médica. A família do garoto está inconformada e em busca de explicações do hospital particular. O caso é investigado pela polícia com base no depoimento dos enfermeiros. O Conselho Regional de Medicina também pretende abrir uma sindicância para apurar se houve erro médico ou negligência no socorro. Para o Conselho Federal de Medicina, todas as intervenções cirúrgicas têm seus riscos. E nessa hora, nada pode sair fora do programado. Quando o processo finaliza, o médico é julgado pelo Conselho, pelos membros do Conselho. E nesses casos, se o médico for considerado culpado de ter infringido algum dos artigos do Código de Ética Médica, há previsão de 5 penas, que variam de uma pena menos grave para uma pena que pode ser até a cassação do profissional, caso o fato ocorrido seja de gravidade tal que o médico precise ser cassado. Bom, e a gente recebe aqui no estúdio para discutir esse assunto o advogado Jomar Alves Moreno. Boa tarde. Boa tarde. Bom, doutor, qual que é a visão da Justiça com relação ao erro médico? A Justiça hoje tem uma visão bem prática. O médico é, na verdade, um prestador de serviço e, nesse caso, essa relação é normalmente regulamentada até mesmo pelo Código do Consumidor. E o médico é um profissional muito especial. Ele é um profissional que não pode errar. Porque um outro profissional pode errar, que às vezes está mexendo com questão material. O médico está mexendo com a vida. Então, esse profissional tem que ser o excelente profissional. Havendo um erro, a vida da pessoa está destruída. Então, é errado a gente dizer ou acreditar que o erro médico é inerente à profissão, né? Não, é absolutamente errado. O médico não pode errar. O erro tem que ser uma grande e raríssima excepcionalidade. O médico tem que sempre acertar. Se não acertar, ele deve ser penalizado. A vítima deve procurar buscar pelo menos um atenuante na justiça através de uma ação por danos morais, danos materiais e, conforme o erro for tão grave, o médico deve responder até mesmo por uma questão penal. Ele pode ser processado por lesões corporais ou, mais grave ainda, até por homicídio. Agora, essa relação médico-paciente é uma relação de consumo? É uma relação de consumo. O médico, ao ser contratado, ele tem que prestar um serviço 100% perfeito. Não pode haver erro. Ele tem a obrigação de garantir a vida e a integridade física do seu contratante. Pois é, em caso de erro, como é que fica essa questão? Podemos dizer que houve uma má prestação do serviço? Como a Justiça encara essa questão? Com muita excepcionalidade, às vezes pode ter alguns casos que não é erro médico, pode gerar algum dano, alguma coisa que não é erro médico, mas no geral, sendo erro médico, a vítima deve procurar primeiro o Conselho Regional de Medicina para registrar a ocorrência e depois procurar a Justiça para pedir perdas e danos morais. Cirurgias estéticas, em caso de resultado insatisfatório para o paciente, ele pode alegar que houve, no caso, erro médico? Pode e deve. Aliás, fazer aqui um pequeno alerta, se vocês me permitem. Cuidado com os médicos muito barateiros, os que cobram muito barato.
pode ser um risco muito grande. Quem for fazer alguma cirurgia estética deve procurar uma clínica devidamente habilitada e até fazer uma consulta perante o CRM para ver se não tem alguma reclamação, algum registro negativo do médico ou da clínica. E o médico, a clínica que é contratado para prestar um serviço de correção estética, ele tem que gerar aquele resultado positivo. Se piorar ou se não der resultado, ele deve responder nos termos da lei. Bom, e a nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir as dúvidas dos telespectadores sobre esse assunto. Confira a primeira delas. Meu nome é Maíra, sou atendente. Tenho o direito de acompanhar um parente numa cirurgia para que nada saia errado? Há essa possibilidade? O parente tem o direito de acompanhar um paciente a uma cirurgia ou tem casos que isso é vetado? Acompanhar a cirurgia propriamente dito, muito excepcionalmente, não pode. Agora, ele pode acompanhar o paciente no período de recuperação. Lá, quando estiver na UTI, ou no quarto, ou no apartamento do hospital, sempre deve ter um parente. Tá? Mas a cirurgia propriamente dita, não. Agora, além do erro médico ou da piora no quadro da pessoa, isso também pode ser considerado, o médico ainda pode ser punido por isso? Não, porque tem alguns casos que fogem do normal, né? Tem alguns casos excepcionais. Havendo depois uma perícia médica constatando que o resultado negativo daquele procedimento médico não foi culpa do médico, aí não tem nenhuma penalidade para o médico. Porque às vezes é um caso tão grave que o médico não tem como conter. Ok. E tem um outro telespectador com uma dúvida. Vamos ver. Meu nome é Ayrton, sou estudante e tenho uma dúvida. No caso de um erro, deve se responsabilizar o médico ou o hospital? Ou ambos, né, doutor? Ambos, exatamente. Tá? O médico e o hospital. Um é responsável subsidiário pelo outro, ou solidário. Em caso de suicídio do paciente no hospital, o médico responsável por ele ou o próprio hospital acaba respondendo por esse caso? Esse é um caso muito específico, a gente não tem como dar uma resposta concreta e objetiva. Mas, em tese, no geral, o hospital ele é responsável pela vida e integridade do paciente enquanto ele estiver lá dentro do hospital. Então, em primeiro momento, se cometer um suicídio, o hospital poderá ser penalizado. Mas isso tem que ser analisado se houve participação ou omissão ou culpa do hospital. Se o paciente quiser processar o médico por erro, né? Qual que é a primeira providência a ser tomada? Ele tem que primeiro denunciar aquele profissional para depois entrar com uma ação contra ele? Não obrigatoriamente. Ele já pode contratar um advogado e já entrar diretamente na justiça. Mas é de bom procedimento ele primeiro registrar uma ocorrência no CRM. Ainda que o CRM seja uma instituição totalmente protetiva dos médicos, ela é bem cartorial, mas deve registrar uma ocorrência no CRM e entrar com ação imediatamente na justiça. E o paciente tem obrigação de provar que o dano causado a ele foi exatamente negligência do médico? No desenrolar do processo vão ser realizadas perícias, outros tipos de prova, onde vai se constatar se houve ou não o erro ou a negligência médica. Né? Então o juiz vai nomear perito e isso tudo será esclarecido no andamento do processo. Ok, vamos responder a outra pergunta de um telespectador. Confira. Meu nome é Ionete, sou estudante de administração e gostaria de saber, se faltar vaga no hospital público, numa UTI para um familiar, a quem eu devo recorrer? Não é uma situação difícil, principalmente aqui no Distrito Federal, né? Para a nossa tristeza, isso é rotina. Tá? Hoje, se você agora for no pronto-socorro do hospital de base, ou de qualquer outro hospital público do DF, com certeza tem uma fila de gente esperando vaga na UTI. Nesse caso aí, os pacientes, através de seus parentes, devem procurar o Ministério Público do Distrito Federal, que eles têm uma equipe específica para cuidar dessas questões aí. E, normalmente, através dessas ações feitas pelo Ministério Público, ou até mesmo por um advogado particular da família, normalmente a Justiça tem dado a garantia de vaga nas UTIs particulares custeada pelo Estado. Agora, se essa pessoa vier a falecer, ela não está na UTI, mas ela em algum lugar no hospital ela está. Se ela vier a falecer no hospital, o que acontece? O hospital responde por isso? O médico vai responder também? No caso aí seria mais o Estado, o hospital, né, que vai responder. O médico nem tanto, porque o médico já recomendou que ele vá para a UTI. Se não tem vaga, a culpa não é do médico, é da instituição, do Estado. Então o Estado é que vai responder por essa falta de atendimento urgente e necessário. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Boa tarde.